Você já percebeu que a iniciativa privada é sempre melhor que a iniciativa pública em todas as áreas que elas competem? Compare a escola pública e a privada. Mas aí você vai dizer: ah, a escola pública não custa nada. Como assim não custa nada? Não, os pais não pagam nada por isso diretamente. Todo mundo paga imposto e estima-se que, em média, cada aluno da rede pública custe R$ 580 reais por mês. As escolas públicas, elas não são gratuitas porque todo mundo ali está trabalhando e está recebendo. As escolas públicas, elas acabam matando as escolas populares. Tem um livro muito bacana chamado The Beautiful Tree, que um autor fez uma pesquisa viajando pelos outros países em áreas carentes, mostrando que dentro dessas próprias comunidades existia uma espécie de vaquinha onde cada pessoa pagava o que podia para ter a educação. Se não existisse imposto, se o Estado não existisse, a escola privada seria mais barata, porque no custo do aluno está embutido o imposto. Exato, e fora todos os outros custos, ineficiências e várias outras coisas que a gente vai tratar aqui ao longo do vídeo. Os liberais, seguindo a escola do Milton Friedman, na escola de Chicago, eles defendem que seja dado um voucher para os pais, por exemplo, no Brasil, de R$ 580 reais, que seria o custo médio de um aluno. Eles podem dar um voucher para os pais e eles podem usar aquele voucher para matricular o filho numa escola privada. Ok, isso é até melhor do que o sistema que a gente vive hoje, mas isso também é errado, porque ele ainda aceita a cobrança de impostos. São impostos que são destinados às famílias mais carentes. Só que a gente, no libertarianismo, a gente bate na tecla da ética. É ético tu forçar alguém a dar parte dos frutos do trabalho dela para o Estado, então distribuir esse dinheiro de acordo com as ideias dele? Não. A telefonia é um ótimo exemplo para mostrar como a abertura do mercado é melhor. Antes você tinha somente uma empresa pública que geria a concessão de linhas. Então você recebia as linhas e aí você entrava numa fila. Sempre que você tem essas coisas, né, em comum, né, socialista, comunista, tudo do bem comum, você vai ver que pessoas fazem filas para conseguir algo. Enquanto quando você tem um setor privado, é o contrário, as mercadorias fazem filas para você. Eles E não, ficam esperando os clientes nas exato. prateleiras, né? E é isso que aconteceu com a telefonia. A gente teve uma abertura do setor e aí melhorou bastante. Antes, várias pessoas investiam em ter linhas telefônicas. Imagine isso hoje. Você aí pegar o seu celular e investir assim, olha, toma esse investimento aqui, eu estou te alugando o meu celular. Exato, as pessoas compravam a linha para sublocar para outras pessoas, porque a demora, né, desde quando tu pedia a ligação até tu receber a linha telefônica tinha muito tempo, era uma burocracia enorme. Então as pessoas pegavam várias linhas e ficavam alugando para quem ainda não tinha. É, e aí, o setor abriu, ficou mais fácil você receber as coisas. Ah, mas ainda tem uma grande barreira, que é a Anatel. A Anatel, ela gera um cartel entre grandes empresas telefônicas e impede a concorrência dos menores. Então, o Estado, ele não acaba com o monopólio. Ao contrário, ele acaba incentivando e criando monopólio por ser o maior concentrador de renda. O Estado, ele concentra a renda para depois distribuir uma partezinha da renda. E a gente vai fazer um vídeo sobre essa questão dos monopólios mais para frente. Monopólios e cartéis, né? Realmente, a telefonia ainda não é completamente livre no Brasil, mas só por ter um mínimo de concorrência entre algumas empresas já melhorou muito. Hoje, por exemplo, qualquer pessoa tem acesso a um smartphone, não importa onde ela more. Mas o saneamento básico, como é que é? Ainda 45% das pessoas no Brasil não têm acesso a saneamento básico, que é uma indústria exclusiva do Estado ou de empresas que recebem concessão para trabalhar em nome do Estado. E não é uma área que dá muito voto, né? Os canos estão embaixo da terra. Você não vê isso acontecendo na prática. Enquanto construiu escolas, Asfalto. rodovias. Então, isso são consequências de incentivos políticos. Não focam de fato no que ajuda a população, do que a pessoa quer para ela mesma, e sim coisas que vão ser monumentais, grandiosas, para fazer uma propaganda mais efetiva. Indo nessa linha, vemos também a questão da segurança. A segurança pública
ela é mais cara e mais ineficiente. A gente tem aqui cerca de 3 a 5% dos casos de homicídios, eles são resolvidos. Então, a maioria dos casos que acontecem simplesmente não tem nada. Você é roubado na rua, o Estado te dá uma indenização, eles pagam alguma coisa, ou simplesmente você se ferrou, compre outro e te vira aí. E você deixa de pagar imposto depois que é roubado? Pois é. Então, é um serviço que está sendo cobrado para você, não estão te prestando e você não consegue nem cobrar uma indenização quando você é afetado negativamente por isso. Olhe e compare com o serviço privado, por exemplo. Você vai num condomínio privado, se você for roubado, se alguma coisa acontecer, você pode processar o condomínio. Então, a dinâmica da segurança privada, ela além de ser mais barata, além dela ser mais eficiente, você ainda consegue de fato se defender caso você não receba o serviço que está sendo prometido para você. Compare as ruas da cidade com as ruas dentro de um condomínio privado. É importante ressaltar a diferença de privatizar a empresa e privatizar o setor. Uma vez que você privatiza só a empresa, ela mantém o monopólio da área. Por exemplo, o Correios. O Correios tem um monopólio na distribuição de cartas. E quando você abre o setor, várias outras empresas poderiam estar distribuindo as cartas no Brasil. Se você, Competindo, né? Concorrência. Tu abre para concorrência. exato, você abre para a concorrência e não simplesmente modifica o monopólio público para um monopólio privado, porque o monopólio público ele é mais ineficiente ainda que o monopólio privado. O monopólio privado ele já tira a característica de ser cabide de emprego, uma pessoa poder trabalhar ali na área e tudo mais, Politicagem. politicagem, mas ainda acaba sendo um monopólio que tem interferência política também, vão ter algumas pressões que o governo, o Estado possa fazer, enquanto que numa área mais aberta é o livre mercado. E aí sim você vai ter a concorrência de preço e qualidade, que é o que a gente visa estar alcançando na sociedade anarcocapitalista. Mas então, qual é a diferença do setor público e o privado? Principalmente são os incentivos. No setor privado, o incentivo é o lucro. Ai, mas que horror, o lucro, coisa horrível. Capitalistas malvadões. Porque, na verdade, para tu ter lucro num livre mercado de verdade, tu tem que ter clientes. Para ter clientes, você precisa oferecer algo que o cliente queira comprar, ou pelo preço mais baixo, ou por uma qualidade mais alta, ou pelo custo-benefício, que seria uma mistura desses dois, ou oferecer algo inovador que não existe no mercado e só você está oferecendo. Então, de qualquer forma, o cliente sai ganhando nessa história, porque a concorrência acaba, a tendência é sempre baixar o preço, porque tem a oferta e a demanda. Então, quando aumenta a oferta de um certo produto, acaba baixando o preço. Quando aumenta a demanda, acaba subindo o preço. E a tendência é essas linhas se cruzarem. Vamos mostrar um gráfico aqui. Eu não vou explicar a oferta e demanda. A gente pode fazer um vídeo mais tarde explicando certinho como funciona a oferta e a demanda, mas basicamente a tendência a longo prazo com os incentivos de oferta e demanda no mercado que for livre de verdade é que o preço abaixe, a qualidade suba e os clientes ficam felizes no final. Até por conta dos avanços tecnológicos. Já num capitalismo de conchavo, que é o que muitos socialistas nos acusam de defender, não defendemos o capitalismo de conchavo, a gente não defende que empresas tenham interferências dentro do governo para se beneficiarem, que é isso que seria o capitalismo de conchavo. Esse tipo de sistema, o que acontece é que o governo acaba protegendo algumas empresas para destruir a concorrência. Então ele cria regras que acabam dificultando a concorrência de produzir ou de ofertar os seus produtos e beneficia uma outra empresa. Ele pode também dar Linhas de crédito, empréstimos para algumas empresas, Magalu. E aí, aquela empresa, ela acaba tendo ah, con- con- uma uma concorrência competição. desleal. É uma competição desleal, porque ela tá saindo de um ponto acima. E esse ponto, tu não tem como competir, porque é um ponto que o Estado, que tem o monopólio da força, está dando para aquela pessoa. Então não existe uma competição justa. Enquanto na rede pública, né, o incentivo público, ele é visando basicamente a imagem. O político ele quer passar uma imagem positiva para as pessoas votarem nele.
Enquanto isso, realmente ele está beneficiando os seus companheiros. E a si próprio e a sua família. Exatamente, né? Então a gente vê vários casos de famílias que entram na política, gerações de pessoas que estão dentro da família na política, né? Aqui lá na Bahia mesmo, não vou nem entrar em detalhes e nomes, né? Mas o que acontece? Isso é feito propositalmente, porque o ser humano ele é egóico, ele busca se beneficiar a si próprio e aos outros. E depois a gente vai entrar nessa dinâmica do egoísmo, que é da vertente objetivista de Ayn Rand. E também os políticos eles não têm um incentivo a longo prazo. Por que eu vou construir algo a longo prazo se meu mandato dura 4 anos? Então eles estão sempre tentando fazer coisas curtas que tragam resultados curtos em troca do futuro. Então eles prejudicam o futuro de todo mundo para dizer que está fazendo um resultado concreto. Eu vou dar um exemplo. Ele agora imprime um monte de dinheiro ou aumenta a dívida bastante. Isso você não vai estar sentindo hoje, mas lá na frente esse problema vem. Enquanto isso, ele pegou esse dinheiro e começou a construir escolas, creches, rodovias, maternidades. Todo esse gasto que ele está tendo está sendo construído e transformado em coisas que são visíveis. E aí, Mas a conta vem depois. o público chega e fala: Olha como esse cara é incrível, realmente ele fez muito pela população, mas em troca de todo o seu futuro. Então, isso ainda foram as migalhas que ele entregou, porque a maior parte ele bota no bolso. A maior parte do dinheiro de impostos vai para manter a máquina pública funcionando, só para ela existir, a maior parte do dinheiro vai para isso, não para E os para pagamento investimentos. de dívidas. Então, você soma pagamento de dívidas e para Folha. manter a estrutura com folha, cara, isso vai quase todo o gasto do Estado. Exato. E tem um livro muito interessante que está na formação fraguista, que é do Frederic Bastiat também, O que se vê e o que não se vê. Então ele mostra exatamente esse ponto que tu comentou, que são as coisas que a gente vê, que, legal, o Estado tirou dinheiro disso para botar nisso. Ah, ele fez algo legal. Ótimo. E as consequências dele ter feito essa migração de dinheiro forçado? De onde ele tirou o dinheiro para botar ali? Quem é que está pagando a conta? Outra questão são os funcionários públicos e cargos comissionados. Eles não têm que correr risco para gerar mais lucro, porque ele vai querer fazer algo se ele vai ganhar a mesma coisa sempre. Toda ação ela é um risco. Toda ação que você toma, você está se arriscando. Então, imagine um funcionário público está querendo inventar algo para melhorar a produtividade. Por que ele vai fazer isso se ele vai receber sempre a mesma coisa? Por que ele vai tentar se arriscar, inovar, buscar uma melhoria? Então, esse é outro ponto. A ineficiência que é estimulada pela falta de incentivo financeiro no setor público. É diferente da privada, né? A gente, quando tem uma empresa, tu vai sempre buscar a maior eficiência e tu vai arriscar, Você vai ter dependendo, né? ideias, você vai ter E projetos. tu vai tentar e talvez dê certo, talvez dê errado. Se der errado, você vai se dar mal. Se der certo, você vai se dar bem. Mas na iniciativa pública não tem essa variação. É sempre. Na real, tu só pode se dar mal, porque se tu fizer algo que deu certo, ninguém vai aumentar o teu salário, porque não tem como. Mas tu fez algo que deu errado, tu pode ser demitido, ou tu pode acabar tomando uma penalização. Exato. Então você, na iniciativa pública, você não é recompensado pelos seus méritos, enquanto na privada você tem esse incentivo para você buscar méritos e também você é responsável pelos seus deméritos, porque muitas vezes na instituição pública o erro cometido ele é simplesmente ateado como foi um erro da instituição e não um erro da pessoa e ela não acaba não pagando por isso. E sei lá, um juiz errou muito feio, ele vai ser aposentado E é, receber o meu salário pro resto da recebendo vida. salário integral, né? Perde poder, prestígio e tudo mais, mas vai continuar recebendo salário integral. Isso não faz nem sentido. Outro aspecto dos incentivos é em relação à administração de recursos. Vou dar um exemplo. Imagine uma escola que tem uma boa administração pública e uma que tem uma má administração pública. Essa que tem uma boa administração, os alunos só tiram nota alta, estão lá passando em tudo, enquanto as que têm uma má administração, os alunos são ruins, tiram notas baixas, falta merenda, tudo quebrado, Sucateado ainda. sucateado. No final do ano, qual que você acha que vai receber mais verba? A que está sendo bem administrada ou a que está sendo má administrada? Os incentivos são perversos no setor público. Eles premiam quem está performando pior.
E é para igualar o nível. A gente vê isso também na segurança pública. A polícia, por exemplo, se tem uma cidade com um monte de homicídios, um caos total, e tem uma cidade que tá tudo em paz, qual que vai receber mais recurso? Então, qual é o estímulo de fazer um bom serviço, né? Se tu simplesmente sentar e ficar esperando o caos acontecer, tu vai receber mais recurso como recompensa. E no caso da polícia, ainda é mais grave, porque aí já é a polícia, ela arrisca a própria vida. Então, você vai arriscar a sua vida para receber a mesma coisa? Ou você, entrando dentro da polícia, vai simplesmente chegar lá e falar: Olha, estou ganhando a mesma coisa, não vou subir lá naquele morro perigoso, não, porque lá eu tenho uma chance grande de morrer. E o meu salário vai cair na conta independente do que eu fizer ou não. Sei que existem várias pessoas muito boas e tal, mas a dinâmica da própria instituição, ela é perversa, ela leva as pessoas a se comportarem de maneira perversa. Nesse vídeo, você aprendeu a diferença dos incentivos no setor privado e no setor público. Enquanto a iniciativa privada procura o malvado lucro e acaba entregando produtos e serviços melhores para os clientes, a iniciativa pública, que deveria fazer o bem da sociedade, acaba criando incentivos para a ineficiência e o caos generalizado. Um bom livro para você expandir o conhecimento exposto aqui no vídeo é o livro Seis Lições, do Ludwig von Mises, que tem aqui na descrição do vídeo, e também é um dos livros que faz parte da nossa formação freguista. Se você quer aprender mais sobre o que é freguismo e também sobre a formação freguista, dá uma olhada nesse vídeo que a gente listou aqui. Obrigada por ter assistido e vida Propriedade. e liberdade. Em relação à qualidade da administração pública versus a pública. Vou- Pensa que tu vai falar, o que que tu quer dizer? Eu sei o que eu quero dizer. Então fala. Tô tentando. Tem. Tá, agora fala tudo de novo. Ficou bem ruim. Fala de novo. Eu tava só esperando terminar pra dizer isso. Isso. Eu ia falar mais sobre isso. É, ou no card, faz assim no card. Nesse. Isso! Aponta pra cá. Eu tinha pensado nos Aponta vídeos aqui, ó. de formação do final do vídeo. Dá uma olhada nesse vídeo que está sendo aqui. É, Tá? É, só que tu parou de falar.